Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Hoje eu confesso que o coração acelerou mais um pouco. Deixa eu explicar por quê. Eu havia feito uma sinopse, ou seja, um esboço, para falar para a igreja hoje sobre Daniel capítulo 6. Eu até comentei hoje com Érica, acho que ela não está aqui, que ela fez uma cirurgia no dente. Mas agora à tarde o Senhor falou assim, não, você não vai falar o capítulo 6. Isso acontece com o senhor, pastor? Acontece com a senhora, pastora? Pois é. O Senhor me deu uma responsabilidade de falar algo muito sério. Eu falei, Senhor, mas é tão difícil este capítulo que nós vamos falar. Mas o Senhor falou assim, quem dá o entendimento sou eu. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo sou eu. E eu falei, então amém. Graças a Deus. Queria que você abrisse, aliás, não abra agora não. Não abra agora não, mas já fique sabendo, em Mateus capítulo 24. Eu queria dar uma introdução aqui, antes disso. Como já foi falado aqui, Deus, Ele governa sobre a terra. Tem pessoas que não acreditam nisso, que Deus está no controle de todas as coisas, mas eu acredito. Você acredita? Deus está no controle da sua e da minha vida. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Na verdade, Deus, Ele já planejou, o seu plano foi arquitetado antes da fundação do mundo. O plano de Deus, ele não muda. O plano de Deus não passou por mudanças quando Adão caiu. Não, irmãos. Na verdade, até a queda de Adão faz parte do plano de Deus. Até a queda faz parte do plano de Deus. Aí você fala, meu Deus, até a queda. Sim, queridos. Hebreus fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele se tornou carne, na semelhança de carne pecaminosa, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Acho que você não entendeu. Vou falar de novo. Deus fez de Jesus Cristo a semelhança da carne pecaminosa, e com efeito Ele condenou na carne o pecado. Você sabe o que é o pecado? Satanás. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás, por meio da carne. Por isso que Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como da unigênito da parte do Pai. E Ele se entregou na cruz do Calvário. E quando Ele falou ali na cruz do Calvário, está consumado, todo o plano de Deus foi consumado. Satanás foi derrotado. Na verdade, eu costumo falar que toda essa miséria que nós vemos no mundo é uma mentira de Satanás. Porque no dia em que eu e você, no dia em que as pessoas desta terra descobrir que Jesus já consumou tudo, já destruiu Satanás, eles vão ser vitoriosos em Jesus Cristo. O Senhor, Ele governa sobre a terra. Ele governa sobre a terra. Tudo está no controle de suas mãos. A Bíblia fala do reino de Deus. O reino de Deus. E a Bíblia também fala do reino dos céus. Aí você fala assim, são diferentes? Eu vou explicar para você, vou tentar explicar para você. O reino de Deus, ele vai de eternidade a eternidade. Ele vai da eternidade passada até a eternidade futura. O reino de Deus abrange o Éden, o povo de Israel, a igreja, o reino milenar e o novo céus e a nova terra na eternidade futura. O reino dos céus, ele abrange a igreja e o reino milenar somente. Por isso que João, quando ele começou o seu ministério aqui na terra, João Batista, ele falou assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, quando começou o seu ministério também, ele falou, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele mandou os discípulos de 2 em 2, os discípulos também pregaram a mesma coisa, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é a igreja. A igreja é o reino dos céus. Paulo fala que a igreja ela estava oculta dos séculos e das gerações, mas ela foi revelada por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Até o capítulo 16 de Mateus, ninguém sabia o que era a igreja, mas Jesus revelou a igreja, dizendo que a igreja é dele,
É Ele que edifica a igreja, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, queridos. Podem fazer todos os planos contra a igreja, mas as portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno não prevaleceram contra Daniel, não prevaleceram contra os seus 3 amigos, e jamais vai prevalecer, porque o Senhor, Ele vem vencendo desde então. Ele é o vencedor, e nós somos vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós vimos, na verdade, nesses dias, Deus tem ministrado aos nossos corações sobre o livro de Daniel. E se você ainda não leu o livro de Daniel, eu quero encorajar você a ler. São 12 capítulos somente. Dá cerca de 22 a 25 páginas, dependendo da Bíblia. As letras são pequenas, por isso que dá esse tanto. Eu quero encorajar você a ler o livro de Daniel, porque no livro de Daniel, como nós vimos, está revelado o final dos tempos. E não se engane, nós já estamos no final dos tempos. Nós vimos aqui nas mensagens passadas que aquela grande estátua, aquela imagem que Nabucodonosor teve o sonho, quer dizer os reinos desta terra. Nabucodonosor já passou, o Império Babilônico. O Império Medo-Persa também já passou. O Império Grego-Macedônio também já passou. O Império Romano, em aspas, já passou, mas ele continua aqui na terra, escondido na igreja apóstata, e ele vai ser revelado no final. Mas já passou. Mas vai vir o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pedra que foi cortada sem auxílios de mão, lá fala, foi arrancada, foi batida no pé daquela estátua, daquela grande imagem, e todos os reinos da terra foram esmiuçados e se tornaram como poeira levado pelo vento. Esse é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos saber onde nós estamos, e o livro de Daniel mostra isso. Quando Daniel teve as visões, tanto no capítulo 2, como no capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e 12, ele mostrou os finais dos tempos, mostrou o que nós estamos vivendo hoje, e nós estamos nos pés da estátua. Nós estamos vivendo nos pés da estátua, próximo dos 10 dedos da estátua, que serão 10 reinos que se levantarão para trazer o anticristo, que será contra tudo que se chama Deus, mas ele será derrotado na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele nos deu algumas chaves para nós compreendermos, irmãos, as revelações de Daniel. No capítulo 24, abre aí, capítulo 24 de Mateus, aqui, quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo quando seria o final dos tempos, quando viria toda essa situação, quando o Senhor estabeleceria o seu reino, Jesus respondeu no capítulo 24 de Mateus. E é interessante que nesse capítulo 24, tem um ventinho entrando aqui, está virando minha página. Eu estou sem esboço hoje, irmãos, me perdoe aí. Capítulo 24 de Mateus, já aí o Senhor responde, vai ter guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pai, nação contra nação, terá terremotos, tudo isso o Senhor falou assim, mas isso é só o princípio das dores, ainda não é o fim. E o versículo, a partir do versículo 4, fala assim, e ele lhes respondeu, está aqui? Mateus 24, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cristo quer dizer ungido, queridos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso te lembra o nosso tempo? Vamos continuar. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso te lembra o nosso tempo? Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Este será
salvo. Glória a Deus. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E continua. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Vê que o Senhor citou Daniel. Ele nos deu uma chave para compreendermos quando será o final dos tempos. Olha, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de sua casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Guarde este versículo. Por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Eu queria que você abrisse no livro de Daniel. Vamos para Daniel, já que o Senhor Jesus Cristo nos mandou. Vamos para Daniel. Daniel capítulo 9. Ontem a pastora foi muito feliz na sua mensagem de ontem, né? O Senhor, Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está à procura de homens e mulheres de oração que oram de acordo com o seu propósito, para que seu propósito seja cumprido na terra. Capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 24, Daniel nos dá aqui algo muito, preste atenção, muito interessante. Ele fala aqui de 70 semanas que foram estabelecidas sobre o povo de Israel. O versículo está aí? Olha só. 70 semanas, fala assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Observe que esse versículo fala: 70 semanas foram estabelecidas sobre o povo de Israel. Essas 70 semanas são semanas de anos, porque o profeta Daniel, se você observar, ele sempre falava de anos. Ele fala assim: no primeiro ano do rei tal, no terceiro ano do rei tal, porque Daniel, ele tinha em mente, ele conhecia as escrituras, ele conhecia a profecia de Jeremias capítulo 25, versículo 11, e também 29, 10, de que Deus havia estabelecido 70 anos para o seu povo ser liberto novamente. Então Daniel teve a sua vida pautada nisso. Deus vai libertar o povo em 70 anos. Deus vai libertar. E ele viveu debaixo desta visão. Irmãos, nós precisamos ser controlados por uma visão. Quando nós não somos controlados por uma visão, nós ficamos dispersos, sem entender o propósito de Deus. O apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, se não me engano, para o rei Agripa. Ele fala assim: porque, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nós precisamos ter uma visão celestial. E a visão celestial é que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Essa visão não pode sair dos nossos corações, irmãos. Nós não podemos ficar desapercebidos como as virgens nécias que ficaram desapercebidas, e quando o noivo voltou, encontrou elas o quê? Dormindo e sem azeite nas suas vasilhas, e elas ficaram de fora do reino. Nós precisamos ter uma visão celestial. O Senhor vai voltar. Daniel sabia que em 70 anos eles voltariam de novo para Jerusalém. Então essa visão controlou ele. Todas as visões que ele teve controlou ele, e ele foi fiel. Por isso que Jesus falou assim: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. O que nós lemos em Mateus também: quem permanecer até o fim será salvo. Nós precisamos ser controlados por uma visão. E foi determinado 70 semanas
no povo de Israel, e aqui fala, o versículo 24, para pôr fim aos pecados. O Senhor Jesus Cristo fez isso, pôr fim aos pecados. Fala também, para cessar as transgressões e pôr fim aos pecados, expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. 70 semanas de anos, que dá 490 anos. Foi falado aqui ontem, ninguém sabe o dia que o Senhor vai voltar, mas nós temos algumas chaves que nos deixam claros que o Senhor vai voltar. A visão dessa estátua está clara, nós já estamos lá nos pés, próximo dos dedos, já estamos lá. Então Deus, ele estabeleceu 70 semanas, são 490 anos. Olha o versículo 25, o que fala? Vocês podem seguir lá, eu vou continuar lendo aqui a mesma versão. Sabe e entende, isso o Senhor fala, o anjo falando para Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui ele fala de 62 semanas, serão 7 semanas, quando Deus estabeleceu o retorno de Israel para Jerusalém, para restaurar os muros, para restaurar o templo que havia sido derrubado por Nabucodonosor, ou seja, 70 anos depois que foi derrubado. Foi 7 semanas, ou seja, 49 anos para se restaurar o templo. Quando Artaxerxes e também Ciro, que Deus o chamou de meu servo, que era um rei pagão, mas Deus chamou ele de meu servo, quando ele deu a ordem para o povo retornar para Jerusalém, e o povo retornou para Jerusalém para restaurar o templo, restaurar os muros de Jerusalém, foram 49 anos exatamente, 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49. Então a gente consegue perceber, de acordo com a história na Bíblia e a história da humanidade, que o Senhor está próximo, porque Ele estabeleceu e vai ser cumprido. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Eu ouvi um aleluia. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então 7 semanas, ou seja, 49 anos depois, o templo foi restaurado, os muros de Jerusalém foi restaurado. Eles passaram novamente a servir a Deus no templo, as suas ofertas, os seus sacrifícios, porque foi determinado. E aqui fala assim, e 62 semanas, aí fala, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, olha só, foram quantas semanas que foi estabelecida? 70. Aí fala que depois das 62 semanas será morto ou ungido. Quem é esse que será morto ou ungido? Cristo, o Messias. Algumas traduções falam Messias, porque Messias quer dizer ungido. Messias em hebraico quer dizer ungido. Messias em grego é Christos, quer dizer ungido. Então já foi estabelecido 7 semanas, o templo foi restaurado, Jerusalém foi restaurado. Depois mais 62 semanas Jesus veio e morreu. Foi estabelecido. Se você contar, é porque não dá para a gente contar. Se você contar, ver as histórias, isso está no livro de Neemias, isso está no livro de Esdra, isso também está no livro de Esther. Está tudo aí. Em Apocalipse também está, em Mateus também está. Deus estabeleceu um tempo para tudo se cumprir sobre a face da terra. 7 semanas, 49 anos, o templo foi restaurado. Mais 62 semanas, Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você. Isso dá o quê? 69 semanas. Está faltando uma, né? Está faltando uma. A conta não está errada. Você vai entender. Olha, eu vou ler novamente o versículo 26. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio, até ao fim haverá guerra. Aqui está falando, vai para a história, queridos. Aqui está falando do rei, do general Tito de Roma, que no ano 70 depois de Cristo destruiu Jerusalém de novo, destruiu o templo de novo.
O templo, Jerusalém, Israel ficou desolada novamente até o ano de 1948, quando Deus tornou restaurar a nação de Israel, porque havia uma profecia: vocês serão espalhados por toda a face da terra, mas depois eu os reunirei de novo neste lugar. Em 1948, depois da Segunda Guerra, a nação de Israel foi restaurada. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Então, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito veio e destruiu a cidade novamente. E olha só, aqui fala o versículo 27: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Olha a semana que estava faltando aí. O versículo 27 já não está falando mais de Tito. Tito foi uma prefiguração do anticristo que virá, que será contra tudo que se chama Deus. O versículo 27 agora está falando do anticristo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Falta uma semana para se cumprir as 70 semanas. Falta uma semana. Mas aí você me faz a pergunta: mas Jesus já veio há mais de 2000 anos. Então não é 7 anos. Mas lembra do versículo de Mateus que eu falei para você? Presta atenção nesse versículo. Mateus 24. Vamos retornar lá? Não precisa você abrir não. Vamos aqui. Para você não desviar a sua atenção. Mateus 24. O que fala aqui? Olha só. Presta atenção. Orai, a partir do versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Por causa de mim e de você, meu querido. Por causa de nós, esses dias, ou seja, o dia da grande tribulação, o dia da vinda do anticristo, que será contra tudo que se chama Deus. Deus estabeleceu uma pausa. Eu costumo falar, é como se Deus tivesse pegado o controle remoto e deu uma pausa na história de Israel e iniciou a história da igreja. Iniciou o reino dos céus. Iniciou o reino dos céus. Então Deus deu uma pausa na história de Israel, ou seja, a última semana ainda não se cumpriu, mas ela vai ser reestabelecida novamente. Por causa de mim e de você, por causa dos escolhidos, Deus deu uma pausa, abreviou estes tempos. Abreviou esses tempos. Isso me fez lembrar agora aqui de João capítulo 17, na oração do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 17, deixa eu ir aqui, para me ser mais claro. Olha só. João capítulo 17 fala assim, versículo 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aqui está falando dos discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aí o versículo 20 fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Se não fosse essa oração do Senhor, tudo estaria consumado, mas nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor orou por mim e por você, para que nós também fôssemos salvos. Por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Mas esses dias, ele vai chegar novamente. Ele vai chegar novamente. Eu queria que você abrisse ou acompanhasse aí 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Aliás, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha só o que Paulo fala aqui. Irmãos, versículo 1, a partir do versículo 1. Está aí? Olha só. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos, pode continuar, que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Ou seja, não deixe remover da sua mente.
nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, quer como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Pode passar? Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia quer dizer não querer Deus, é o que nós estamos vendo aí, queridos. As pessoas não querem Deus, a humanidade não está querendo Deus, o governo humano não está querendo Deus. Nós vemos pessoas blasfemarem o nome de Jesus Cristo, e até mesmo falar que Jesus Cristo é homossexual. Desculpe a palavra, falar que Jesus Cristo é uma bicha, como nós vemos vídeos por aí. Cantores famosos, cantores internacionais, declarar que Jesus era homossexual. Isso é falta de respeito, isso é apostasia. As pessoas não querem buscar a Deus, as pessoas não querem entender a palavra de Deus, as pessoas não querem se submeter às autoridades eclesiásticas, as pessoas não querem mais estar reunidos. Isso é apostasia. Isso não acontecerá enquanto não vier a apostasia. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Versículo, continuando. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Isso não demovia, isso não saía da mente da igreja primitiva, irmãos. Eles aguardavam a vinda de Jesus, eles viviam o dia como se Jesus voltasse naquele dia. Paulo alertou todos os tessalonicenses, todas as igrejas onde ele passava: vocês não devem tirar isso da sua mente. Jesus está às portas, Jesus está às portas, Jesus está voltando, Jesus está perto de consumar este século e dar início ao reino milenar, onde somente os vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos. Somente os vencedores, somente aqueles que permanecerem até o fim, somente aqueles que forem fiéis até a morte para receber a coroa da vida, ou seja, reinar com o Senhor por 1000 anos. Nós estamos na era da igreja, na era da graça, mas vai chegar um momento em que esta era vai passar. Deus não vai dar mais oportunidade para ninguém, e na verdade nós só temos oportunidade enquanto estamos em vida, porque quando nós morremos acabou. A Bíblia fala que depois da morte só resta o juízo, e todos nós iremos prestar conta a Deus de tudo o que nós fizermos por meio do corpo. Enquanto estamos em vida, podemos pedir perdão a Deus e voltar. A Bíblia fala que aquele que se arrepende e deixa, alcança graça e misericórdia. Se você não acredita no perdão, querido, é porque você nunca foi perdoado e nunca perdoou. Porque eu acredito no perdão, porque nós estávamos destinados ao lago de fogo, nós estávamos destinados ao inferno, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida, e pela graça nós fomos salvos. Pela graça nós fomos salvos. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque estamos vivendo o fim dos tempos. 70 semanas foram estabelecidas, 69 semanas já passaram, a 70ª semana vai se dar início logo, não se escandalize não, irmãos, logo vai dar início. Todos os reinos da terra poderosa já passaram, nós estamos nos pés daquela grande imagem, e nos pés desta imagem fala dos 10 dedos, e esses 10 dedos serão 10 reinos que serão estabelecidos na terra, e já estão na terra, onde estão preparando o caminho para o anticristo, Quando a gente volta para o capítulo 7 de Daniel, só para me encerrar aqui, Daniel ele teve uma visão, capítulo 7, acho que já foi até falado aqui, fala assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou em suma todas as coisas.
Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitaram o grande mar. É o mar Mediterrâneo na Europa. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Aqui está falando do Império Babilônico. E se você olhar na história, o brasão do Império Babilônico era justamente um leão com asas. Era um leão com asas. E fala que foi arrancado as asas, ou seja, foi arrancado parte do poder de Babilônia, porque Nabucodonosor não glorificou a Deus por tudo que ele havia feito como rei. E ele se tornou como um animal do campo, comendo ervas, comendo capim. Enquanto ele não reconheceu que Deus governa a terra, ele não foi restabelecido. Por isso que o final do versículo fala assim: e foi-lhe dado mente de homem novamente. Ele voltou. Versículo 5: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita gente. Aqui está falando do império dos medos e dos persas, e o brasão deles era justamente um urso. E fala que nos seus dentes havia 3 costelas. Eram os 3 principais reinos da época: o babilônico, os medos e também o Egito, que ele dominou, ele conquistou e se tornou a potência mundial na época. E continuando aqui, fala assim: depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui está falando do império dos medos e dos persas, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele conquistou a Ásia Menor, conquistou o Egito, conquistou a Babilônia, conquistou os medos e os persas em apenas 10 anos. Isso está na história, queridos. Você sabe por que isso foi tirado dos livros, das escolas? Para as pessoas não entenderem o propósito de Deus. Porque quando eu estudava, isso era dado nas escolas. Falava dos impérios, falava do Império Babilônico. Quem é da minha idade, 48 anos, aí sabe disso. Falava do Império Babilônico, do Império dos Medos, dos Persas, do Império Grego, falava do Império Romano, mas isso foi tirado, se fala muito pouco, porque quando eu li isso na Bíblia, Deus me mostrou, porque eu já sabia da história, e é a matéria que eu mais gosto da história. Então isso se revelou para mim. Realmente Deus governa sobre a terra. Deus governa sobre a terra. Então Alexandre o Grande conquistou em 10 anos todo este império. Mas com 30 anos lhe veio uma doença mortal e ele morreu. E ele tinha 4 generais, e seu reino foi dividido para esses 4 generais, que é as 4 cabeças que foi dado domínio. O reino dele foi dividido em 4. Versículo 7: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Aqui está falando dos 10 dedos da estátua. Chifres na Bíblia quer dizer poder. Isso será o governo do anticristo que será estabelecido, mas será por pouco tempo, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino eterno. Aqui é o Império Romano. O Império Romano foi da época de Jesus. Foi da época de Jesus, e não se engane não, irmãos, o Império Romano ainda continua, porque as leis do mundo foi tudo baseada nas leis do Império Romano. Nós vivemos em um calendário romano, tudo nós vivemos de acordo com isso. Na verdade, hoje, a sociedade hoje, o mundo hoje, é a totalidade de todos esses impérios que passaram. Todos esses impérios que passaram. E fala-se, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava insolência, ou seja, blasfêmia. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã.
O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram ardentes. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jamais será destruído. É nesse reino que eu quero estar. É nesse reino que eu quero estar. Não precisamos mais estar preocupados, irmãos, com este governo do mundo. Quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador, quem vai ser o prefeito, quem vai ser o presidente da maior potência do mundo. Não. A gente tem que se preocupar com o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. É isso que eu e você precisa. É isso que nós precisamos. É isso que cada jovem precisa. Estar com a sua mente voltada para o reino eterno de Jesus Cristo. Ele vai estabelecer o seu reino, e o seu reino não tem fim. Será por toda a eternidade. Eu queria aqui, para encerrar, nem olhei o horário, acho que eu já falei demais, mas só para encerrar, capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 13 de Apocalipse. Se não me engano é o capítulo 13, deixa eu ver aqui. Essa Bíblia, Renato, eu lembrei aqui agora. Essa Bíblia eu adquiri em 1995. Ela já foi restaurada 2 vezes. Essa Bíblia era de Renato. Você lembra que eu comprei em sua mão? 1995 eu comprei essa Bíblia. Irmãos, essa Bíblia é preciosa. Se vocês acharem, eu não sei se ainda tem dela, chama-se Bíblia Anotada. Você não precisa nem fazer curso de teologia, está tudo aqui. Está tudo aqui nas notas de rodapé, no final dela, está tudo aqui. Está tudo aqui. Quando eu fui fazer o curso de teologia, para mim foi mais fácil, porque está tudo aqui. Se você olhar, está tudo marcado. Meus filhos sabem disso, minha esposa sabe disso. Que eu leio, eu como isso aqui, e o Senhor fala assim, que nós temos que comer a palavra de Deus. Comer a palavra de Deus. Capítulo 13 de Mateus, de Apocalipse. Só para encerrar aqui. Olha só. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Ó, está parecendo com Daniel? Continua. E 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Viu aí? Os reinos da terra é a conclusão de todos os reinos que se passaram. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão aqui é Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha, você sabia? Essa besta aqui, o anticristo, ele vai morrer e ressuscitar como Jesus. E as pessoas vão acreditar nele. Ele vai morrer e vai ressuscitar. Está em Apocalipse, depois você lê lá. E adoraram o dragão, que é Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Sabe quanto dá isso? 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio. Ou seja, o anticristo vai vir fazer uma paz mundial, um acordo mundial, até mesmo com Israel, de 7 anos. E os 10 reinos, esses 10 chifres, vai dar todo o poder ao anticristo, e ele vai governar sobre a terra. Mas com 3 anos e meio ele quebra o seu pacto e começa a grande tribulação. Tribulação essa que nunca houve e nunca haverá desde que existe tempo.
Você quer estar nessa grande tribulação? Não, irmãos, nós temos que ser vencedores para ser tirado antes que essa tribulação comece. Mas você sabia que vai ter os vencedores e os não vencedores? Nós precisamos ser os vencedores para não passar pela grande tribulação, porque os perdedores vão ficar na grande tribulação. E continua: abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqui são os vencedores que já foram arrebatados. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe, aqui já é os cristãos que ficaram na grande tribulação. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se seu nome ainda não estiver escrito, querido, corre para aceitar Jesus, para que seu nome seja escrito no livro da vida, porque se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai aceitar a adoração da besta. E continua, olha aí: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós precisamos entender isso, que essa última semana vai ser estabelecida, e está próximo, está muito próximo. Eu sei que é difícil isso que eu estou falando, mas o Espírito vai dar entendimento para cada um de vocês. Talvez você está falando assim: eu não estou entendendo nada que esse cara está falando aí. Talvez você em casa também não estou entendendo nada, mas o Espírito Santo, ainda hoje, quando você estiver dormindo, vai lhe dar entendimento. E amanhã você vai acordar com uma mente diferente, uma mente sóbria, uma mente que quer buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jovens, atentos, não façam como muitos que aceitam as iguarias do rei. Volte para o Senhor Jesus Cristo. O reino do Senhor é eterno. O reino do Senhor vai ser estabelecido. O reino do Senhor vai ser estabelecido nesta terra. Aleluia. Glória a Deus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo, fique de pé, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Quero ouvir bem forte: glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Aleluia.